Olá, queridos amigos, queridas amigas da comunidade Paz e Bem, os nossos seguidores da Universidade Livre Pampédia, dos nossos blogs. Estamos aqui de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial que eu conheço há muitos anos, que agora eu reencontrei, né? Reencontramos-nos umas da vida que a gente perde contato e depois reencontra. Gabriel Périssé, que foi meu colega de doutorado na USP. Nós fizemos doutorado na mesma época, mais ou menos, e ele fez doutorado em educação como eu. Depois ele fez o pós-doutorado na Unicamp, mas também é escritor, militante da educação por uma educação humanizada. E nós vamos hoje falar sobre vários temas, mas principalmente sobre uma proposta de pedagogia do encontro, né? Olá, Gabriel, seja bem-vindo aqui no nosso programa, tudo bem? Olá, Dora. Prazer reencontrá-la pelas vias da Idade Mídia. Exato. A Idade Média é ótima, que estamos voltando à Idade Média, no pior sentido que possamos imaginar. Eu não sou tão radicalmente contrária à Idade Média como muita gente é, mas estamos voltando um pouco, né? Com terraplanistas, com pessoas que negam as evidências, enfim. É verdade. Gabriel, eu acho que falar sobre essa questão da pedagogia do encontro é especialmente relevante nesse momento que nós vivemos, né, da idade mídia, né, de que nós estamos aqui, inclusive, falando aqui pelas mídias, se bem que, por exemplo, é uma coisa interessante que eu estou em Bragança Paulista, o Maurício está em São Paulo e você está em Porto Alegre, e nós podemos fazer uma entrevista ao vivo e a cores. Isso é muito, muito interessante, muito confortador também, né? Nesse momento em que nós não podemos sair de casa. Mas, de qualquer maneira, o olho no olho, a presença física é insubstituível, né? Me fala um pouco, começa a falar um pouco sobre essa questão da pedagogia do encontro, quem é que fez isso? Eu sei que é o Alfonso Lopes Quintás. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Vamos conversando aí sobre essa questão. Vamos conversando. A palavra encontro é aquela história que nós conhecemos, né? Nós que trabalhamos com filosofia, com pensamento. As palavras, quando se tornam conceitos filosóficos, nascem, na verdade, do dicionário, nascem do dia a dia, nascem da conversa comum, do linguajar cotidiano, mas essas palavras recebem uma espécie de injeção semântica e, com isso, se transformam numa categoria filosófica, se transformam num conceito que vai ser também uma chave de interpretação do próprio dia a dia. Muito bem. Então, a palavra encontro é muito simples. Todo mundo usa a palavra encontro. Eu vou naquele encontro, eu tive um encontro, vamos participar de um encontro. Mas a palavra encontro recebeu, e não foi só na filosofia do Lopes Quintais, mas na obra de outros filósofos no século XX, recebeu uma atenção especial e um investimento semântico especial em razão do próprio desencontro da vida. Quer dizer, no momento em que, lá no começo do século XX, tudo começa a cair, todas as expectativas de um progresso contínuo, de uma razão esclarecedora, de uma sociedade que caminharia para o progresso da ciência, né? Quando tudo isso começa a desmoronar, né, com a Primeira Guerra Mundial e depois com a Segunda Guerra Mundial, aí desmoronou completamente. E se viu que não havia nada daquilo, aquilo era um discurso vazio, né? Havia uma pretensão de humanidade que não se concretizou, e ao contrário, depois da Segunda Guerra ainda se tornou ainda mais grave a possibilidade da destruição absoluta do planeta e da humanidade. Quer dizer, aí ficou claro que não havia encontro nenhum. Quer dizer, que, na verdade, havia um grande desencontro, uma grande falta de humanidade. Então, grandes filósofos, né, para citar alguns que o Lopes Quintais conheceu e nos quais se inspirou, como Romano Guardini na Alemanha, Gabriel Marcel na França, são duas referências muito fortes na obra do Lopes Quintais na Espanha, mas mesmo na Espanha, na Europa de modo geral, né, Levinas, vários pensadores do século XX começaram a falar do encontro, né, desse encontro humano e desse encontro humanizador.
Gabriel Marcel, concretamente, servia na Primeira Guerra, na retaguarda, como alguém que tinha como missão saber que soldados tinham morrido e comunicar isso às famílias. Isso é tocante. Isso aí o Gabriel Marcel conta na sua biografia, ou nos seus relatos biográficos. Ele conta que quando ele percebeu que aqueles nomes que ele riscava numa lista não eram apenas nomes, não eram apenas números, não era apenas uma baixa a mais no exército, mas era uma pessoa, e que aquela pessoa tinha um contexto familiar, um contexto social, era um pai, era um irmão, era um filho. E ele, como simples funcionário, tinha que avisar, e aí quando ia avisar, percebia que não era apenas um nome, mas era um nome que tinha uma história, uma biografia. Ele descobriu, foi nesse momento que eu me converti filosoficamente. Eu descobri que a filosofia não eram apenas conceitos. A filosofia tinha que ver com a realidade, com a existência, né? Por isso das que pessoas, né? Por isso é personalismo, né? Exatamente. Então, o contexto do personalismo, do próprio existencialismo está nisso. Quer dizer, as pessoas existem, e eu tenho um encontro com essas pessoas. Muito bem. Então, Romano Guardini na Alemanha, Gabriel Marcel na França, inspiraram muito a obra do Lopes Quintais, que começou a trabalhar de maneira muito profunda com o conceito de encontro. E Lopes Quintais, que é espanhol, mas tem uma formação alemã, ele teve muito cuidado em precisar muito bem o que é o encontro. Quer dizer, para que pudesse ser um pensamento rigoroso e não apenas uma coisa meio romântica, que foi, na verdade, o que levou ao desencontro. Porque, na verdade, o encontro de que se falava era um encontro narcísico, era um encontro individualista, era um encontro interesseiro. E o encontro idealizado também, né? Idealizado também. Idealizado, falsamente espiritualizado. Quer dizer, então, o encontro real, né, o conceito de encontro, não pode ser simplesmente um conceito. Ele tem que ser uma experiência. E essa experiência tem exigências. Então, é aí que começa então, toda a discussão sobre a vivência do encontro e, no nosso caso aqui, nós podemos conversar sobre o encontro na vivência pedagógica, né? Que não é só estar junto. Eu me lembrei agora, enquanto você estava falando, me lembrei de um verso do Vinícius de Moraes, de uma das músicas, que ele fala que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Né? Nós aqui sempre citamos essa frase aqui em casa. É perfeito, é isso mesmo, exatamente. Então é isso. Quando eu descobri, quando eu fui fazer meu doutorado, eu estava vindo da área de letras, meu mestrado em literatura brasileira, fiz mestrado na USP em literatura brasileira e em poesia. Que bem. Quando eu fui fazer doutorado, naquela época na USP, por incrível que pareça, estamos falando de 2000, 2001, não havia, naquele ano em concreto, não havia oferecimento de vagas para doutorado na área de letras. Isso já começou a me preocupar muito, comecei a perceber que a área de letras estava descendo a ladeira. Infelizmente, o curso de letras perdeu muito do prestígio que teve nos anos 70, nos anos 80. E aí, eu migrei para a pedagogia. E na pedagogia eu deparei com o Lopes Quintais, que é uma pessoa que também trabalha muito com literatura. Porque ele também vê a leitura como um encontro, e não apenas como uma utilização de um texto, vamos dizer assim. Quer dizer, há um relacionamento entre pessoa e texto, entre pessoa e livro, entre pessoa e literatura. E por essa via eu comecei a trabalhar. Eu me lembrei também de uma outra coisa que eu não tinha relacionado até agora a isso, o seguinte, acho que não sei se as pessoas que nos assistem aqui sabem, mas eu não me chamo Dora Encontre, né? O meu sobrenome é Colombo, né? Mas eu adotei esse nome Encontre em homenagem ao meu bisavô materno, mas também pelo valor simbólico que ele tem, porque encontri em italiano é encontros, né? Então, eu achei que era uma coisa bem significativa para alguém que queria promover, através da escrita, da educação, etc., encontros humanos, né? E por isso eu adotei essa palavra. Mas o que é o encontro, nesse caso específico? O que é o encontro? Pois não é? Olha que interessante. Como tudo que é humano, carrega ambiguidade, né?
o Roland Barthes diz, né, o ser humano tem direito à ambiguidade. Isso é muito curioso, porque às vezes nós queremos ser pessoas absolutamente lógicas, pessoas absolutamente coerentes. Quer dizer, isso aí vai levar a novos problemas. Nós temos que assumir o nosso lado demencial, o nosso lado sombrio, porque se não o assumirmos, ele vai se sobrepor a nós. Quer dizer, é uma tese básica da psicologia, da psiquiatria, você assumir a sua sombra, saber que ela existe, porque senão ela é que vai se sobrepor à sua identidade. Então, a palavra encontro carrega dentro de si a preposição contra. Uhum. Tanto é que a gente pode dizer isso vai ao encontro ou isso vai de encontro. É verdade. Exatamente. O encontro é ambíguo. Você pode ir ao encontro para um desencontro. Você pode ir ao para um choque. Para um choque, para um conflito. Quer dizer, quando a gente começa a explicar o encontro na perspectiva do Lopes Quintais, a gente pode citar um exemplo que ele próprio repete muitas vezes, que é assim, duas pessoas estão andando na rua, estão meio distraídas, de repente uma esbarra na outra. Há um encontrão. Né? Nesse momento, digamos assim, dois objetos quase, né? duas realidades materiais entram em atrito. Quando eles se olham e se reconhecem, fulano, você, fulano. Quando eles se reconhecem como amigos, já não é mais um encontrão, é um encontro. Porque aí não há um choque, né, de liberdades, não é um choque de caminhos, mas uma convergência. E isso é o encontro. O encontro é o entrelaçamento de liberdades, é uma convergência de possibilidades. Não que haja fusão, isso também Lopes Quintais sempre enfatiza. Encontro não é fusão. Não é que, eu sou você, você é eu. Não. As individualidades têm, porque senão não tem encontro. O encontro precisa ter um distanciamento para que haja uma aproximação. Porque se não houver distanciamento, também não há aproximação. O que há é uma confusão. Então, o encontro e o encontro é específico da condição humana. Quer dizer, nós somos seres de encontro. Precisamos do encontro para viver. Agora que você falou que não é fusão, me lembrei de um autor que eu gosto muito e que ele trabalha muito bem essa questão, é o Erich Fromm, né? Porque ele, na Arte de Amar ou no Medo à Liberdade, ele mostra, né, que o relacionamento saudável é entre duas pessoas inteiras, né? E não entre duas metades ou duas pessoas que querem se fundir ou que perdem a sua individualidade, exatamente como você está colocando aí, que seria então um encontro saudável, né? Um encontro que de fato haja uma relação real, né? Uma relação e não uma fusão em que as pessoas perdem a sua autonomia e a sua personalidade, a sua individualidade, né? Sem dúvida. E aí essa ideia, esse conceito já mais elaborado, mais sutil, pode jogar luzes sobre várias circunstâncias humanas, sobre a política, sobre a sociedade, sobre a educação, sobre a medicina, sobre tudo. Quer dizer, porque todos nós vivemos numa situação de encontro ou desencontro. E aí entra um outro conceito que Lopes Quintais trabalha bastante e que é, aí sim, algo muito próprio da obra do Lopes Quintais, é uma contribuição filosófica dele, que é a palavra âmbito, que ele também, né, traz da linguagem comum, mas confere a essa palavra âmbito uma nova perspectiva. O que é o âmbito? O âmbito é o espaço em que o encontro acontece, mas não é um espaço físico. Seria aquele entre. Aí nós temos que empregar outra preposição. É a preposição entre. Entre nós se cria um espaço de jogo, um espaço lúdico, um espaço criativo que nasce justamente do encontro. Então, aí nós podemos, nesse âmbito, esse âmbito não é físico, mas é por isso que ele não está determinado pela distância, não está determinado por nenhuma condição material, mas ele é transformador. E aí você pode ter um espaço físico que, mediante o encontro, se transforma num âmbito
e nesse âmbito podem surgir outras coisas. Essas outras coisas são novos âmbitos, são instituições, são amizade, enfim, realidades criativas que vão nascer do encontro. O encontro não é apenas a satisfação do eu com outro eu. Não, é também a criação de novas realidades. E aí, por isso, aí você recontextualizando com relação ao século XX, quando se fala do encontro como uma espécie de salvação da humanidade, quer dizer, nós precisamos então de encontro, nós precisamos de unidade. Então você vai ter a ONU, a Organização das Nações Unidas. Elas têm que se encontrar, têm que dialogar para chegar a um consenso. A União Europeia, a Europa precisa se unir para chegar a um consenso. Então agora, quando a gente percebe o desencontro das nações, a gente percebe mais uma vez a urgência de falar do encontro. Caso contrário, né, nós vamos de novo entrar na destruição, porque quando não há encontro, há destruição de âmbitos. Quando há encontro, há criação de âmbitos. Quanto menos âmbitos, mais asfixia. Quanto mais âmbitos, mais vida. É nessa toada que a gente fala. Mas você estava falando essas coisas, eu estava lembrando do Martin Buber, que provavelmente também é uma referência. É outra referência, né, importantíssima. Sem dúvida. E ele fala assim, realmente todos os pensadores importantes pensaram esse tema, né? Inclusive as teologias todas do século XX, as teologias católicas ou cristãs, também debatem a questão da comunhão, do encontro, dos grupos, né? Como uma base para a construção de uma religião, ou de uma fé, ou de uma, né? E o Martin Buber vai falar então da comunidade autêntica, né? Que essa ideia seria esse âmbito, seria esse espaço, né? Uma comunidade autêntica é uma comunidade que está de fato se encontrando nessa ideia que você está falando de encontro, um encontro verdadeiro, né? Mas é interessante que na educação, quer dizer, a gente tem muita influência de coisas que foram desenvolvidas no século XX, por exemplo, o pensamento da Montessori ou o pensamento de outros educadores, pedagogos ali do começo do século XX. Isso até hoje reverbera na educação. Então você tem Pickler, hoje está chegando no Brasil cada vez mais. Então você tem algumas, mas são em geral coisas práticas, né, de trabalho com crianças e tal, e aí se desenvolveu lá uma forma de trabalhar, e isso influencia. Mas esses debates mais conceituais, que não são, na verdade, eles, se você quiser, eles podem ser bem práticos, e é isso que é o interessante, né? Esse debate sobre o encontro, ele parece super conceitual, mas ele é, na verdade, prático, porque ele está falando de uma coisa concreta. Vivencial. Esses debates eles ficam um pouco menos, influenciam menos os debates sobre educação. Você acha que isso acontece por quê? Olha, vamos retomar para eu poder acompanhar e responder a sua pergunta. Quando eu comecei a estudar o Lopes Quintais, no doutorado, eu pensei no Lopes Quintais em razão de uma questão que na época estava muito em voga, que eram os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que nasceram na Espanha, na verdade, né? E foram trazidos para o Brasil. E o interessante é que a proposta que gerou a reforma educacional na Espanha, que gerou os PCNs aqui, que foi adaptada para nós aqui, tinha muitos problemas na Espanha. E um dos críticos era o Lopes Quintais. Mas ele nunca foi um crítico destrutivo. Ele, muito coerente com essa ideia do encontro, ele sempre procura trazer contribuições para resgatar a convergência. E ele dizia, olha, as ideias são ótimas, essa ideia então dos temas transversais é maravilhosa, é coisa bonita, um professor de qualquer disciplina poder falar sobre ética, poder falar sobre educação para o consumo, educação sexual. Só tem um problema, né? Não há formação docente suficiente para isso. Continua sendo o mesmo problema. A mesma questão. Não avançamos nada. Então, em 2003, quando eu defendi a minha tese aqui, apresentando Lopes Quintais, que já era conhecido, mas um pouco conhecido, mas trazendo Lopes Quintais para o contexto acadêmico brasileiro, eu trazia uma espécie de antídoto. Quer dizer, aquilo que está acontecendo na Espanha, ou seja, a reforma
educacional não está dando certo porque os professores não têm formação suficiente, vai acontecer também aqui. Os parâmetros curriculares nacionais vão ficar mal parados, porque não adianta você ter uma super proposta e não ter os operadores. Claro. Os operadores são os professores que não leem, professores que não têm condições de entender o que tem que ser feito, não vão fazer. Bom, então, nesse momento é que eu começo a falar numa pedagogia do encontro, que também não é nenhuma novidade. Quer dizer, várias pedagogias falam da presença, falam do diálogo, falam, enfim... Do afeto. Mas, nesse caso, a pedagogia do encontro vem com uma proposta de botar o encontro no meio da discussão, no centro da discussão. Quer dizer, nós precisamos criar encontro. Não é qualquer coisa. Não é simplesmente juntar gente. Não é simplesmente querer erguer uma bandeira que faça todo mundo andar para frente. Não é isso. É realmente um entrelaçamento de liberdades, de iniciativas, o que requer um amadurecimento de todos. E aí entra a questão da formação docente como o calcanhar de Aquiles de toda essa história. Quer dizer, professores que também não se encontram, que não se encontram entre si, que não têm um encontro com o conhecimento, que não são valorizados como seres de encontro, porque o encontro não acontece espontaneamente, ele precisa de uma ação. Os professores têm que ser criadores de âmbitos. Agora, como é que eu vou criar um âmbito numa sala lotada? Como é que eu vou criar âmbito numa sala sem janelas? Como é que eu vou criar âmbito numa escola engradada, né? Cheia de grades. Ou no container, né? Como já tivemos, né? Então, aí a pedagogia do encontro entra como uma proposta. Quer dizer, tudo bem, podemos pegar várias linhas de trabalho pedagógico, isso não é o problema. O problema essencial é se essas metodologias levam ao encontro, porque é no encontro que há aprendizado verdadeiro, porque nós aprendemos com o transbordamento do outro. Quer dizer, e para que haja o transbordamento do outro, o outro tem que também se abrir e eu tenho que estar aberto para esse relacionamento. E aí a gente já está no cerne da pedagogia do encontro, que vai fazer com que a formação docente seja a causa principal da formação discente. Quanto mais bem formados os professores, quanto mais apoiados, quanto mais orientados, mais bem orientados, provavelmente, né, com toda certeza, os alunos também vão se sentir muito mais acompanhados, orientados. E como traduzir isso, né, na formação dos professores? Porque, na verdade, o que eu tenho observado, aliás, eu criei até um projeto chamado Terapia Pedagógica, justamente pelo seguinte, porque eu trabalho com formação de professores há muitos anos e fui vendo que meras teorias, né, cognitivas, ou meras teorias, mero aprendizado teórico, não muda a atitude da pessoa, né? Não muda. Porque há todo um patamar emocional, psíquico, que não é tocado, a maioria das vezes não é tocado por um ensino meramente cognitivo, né? Então, eu criei uma proposta que inicialmente era dirigida principalmente a professores, mas hoje fazem parte várias pessoas que vêm participar do grupo de terapia pedagógica, no sentido de justamente transformar, né, ou permitir que o educador se veja enquanto ser de talentos, enquanto se autoconheça, lide com as suas emoções, com a sua espiritualidade, com a sua finitude, com a sua infância, com todos os parâmetros, com o seu sentido existencial. Todos esses itens entram aí na nossa terapia pedagógica. Porque eu imaginei que, e está sendo muito interessante o resultado disso, porque nós estamos aí no terceiro grupo experimental, né? E eu imaginei justamente isso, né, que as pessoas precisam ser preparadas para a educação. Quando eu digo as pessoas, eu quero dizer os pais, os professores, os educadores, quem for, e todo mundo, porque todos nós também somos educadores uns dos outros, em qualquer situação na existência. Qualquer situação na existência pode ser uma relação pedagógica, né, que a gente ajuda o crescimento do outro. Mas para que nós possamos fazer isso, a gente tem que refazer o percurso da nossa própria educação, né, desconstruindo nossos traumas, nossas questões, olhando as nossas emoções, enfim,
para que aquilo que obscurece aquelas sombras que você citou não tomem conta de nós na hora da relação com o outro, principalmente com o filho, com o aluno, né? Com o outro que está ali indefeso, né? Diante da presença, do poder, de influência do adulto, né? Então, não sei, é por aí mais ou menos que a coisa É interessante, claro, porque o encontro se faz no encontro. Eu posso falar sobre o encontro e ser um psicopata um assassino que utiliza o discurso do encontro para satisfazer suas piores perversidades. Quer dizer, na verdade, nesse sentido, sim, como nós estamos vendo, a pedagogia do encontro, o Maurício destacava isso, não pode ser meramente conceitual. Ele tem que ser conceitual, mas a exemplo do que dizia Romano Guardini, que é o grande mestre de vida do Lopes Quintais, nós temos que fazer com que os conceitos também se encontrem entre si, que eles também vivam, que eles saiam da sua cápsula teórica e entrem no jogo da vida. Pois bem, nesse momento, o Lopes Quintais faz, entre várias propostas, uma que é muito específica e tem muita ligação com a literatura, e foi por isso que também me encantei com ele. Eu sendo egresso da área de letras, eu encontrei na pedagogia um interlocutor que também trabalha muito com a literatura. Ele tem vários livros e vários textos em que ele, isso é outra contribuição interessante da obra dele, ele aplica o que ele chama de método lúdico-ambital. É um método de leitura que tem passos, tem uma série de exigências, mas com esse método ele procura identificar numa obra literária, mas também pode ser uma escultura, pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro, ele procura identificar o encontro. Ele procura identificar os âmbitos que são destruídos e construídos na ação dos personagens, né? É muito estimulante, porque aí ele mostra o poder da leitura. Ele mostra que a leitura pode ser transformadora. Quer dizer, porque se houver um encontro com a leitura, claro. Quer dizer, não é assim, eu tenho que ler porque eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que ler porque eu tenho que passar no exame. Não. Você vai fazer um mergulho existencial nessa leitura e você vai se transformar mediante o encontro. O encontro é transformador. Quer dizer, o encontro. E é verdade, né? Quantos livros nos influenciam profundamente, né? Por isso, quer dizer, agora não basta, não é uma leitura, ele não é uma leitura simplesmente de cumprir tabela. É uma leitura empenhada, em que eu realmente me jogo na leitura para receber também da leitura o transbordamento que está ali. Muito bem. Então, concretamente, O Pequeno Príncipe é uma das obras que ele mais menciona, né? Ele Principito, né? Em espanhol. E por quê? Porque lá, logo no começo, e toda a história do Pequeno Príncipe é a busca do encontro. O Pequeno Príncipe, ele vive um desencontro com a Rosa, ele vive um conflito, né? Ele vai embora e ele vai embora buscando o encontro. E ele não encontra o encontro, né? Nos vários planetas em que ele vai, o rei, que é um vassalo, né? O geógrafo, que é um pesquisador que vai pelo universo para colher dados, o acendedor de lampião não tem nem tempo de conversar com ele, e ele vai até que ele chega no planeta Terra e vê um aviador que está lá preocupado em consertar o avião. E ele se aproxima e diz: me desenha um carneiro. Me desenha um carneiro. E o aviador: não tenho tempo para desenhar, mas me desenha um carneiro. Quer dizer, ele está solicitando o encontro. E no momento em que o aviador sai do seu mundo e entra no mundo do Pequeno Príncipe, ele descobre a fonte do encontro, a fonte do amor, a fonte do sentido da vida. E esse tipo de experiência de leitura, né, que é muito pessoal, pode realmente fazer com que a pessoa olhe para o mundo de outro modo. Quer dizer, comece a olhar para o seu aluno. O Pequeno Príncipe é cheio dessas imagens, dessas verdades, né? A questão da amizade, né, com a raposa, como isso as pessoas falam direto, né? Você é responsável por aqueles que cativam. As pessoas gostam dessa. Agora, é preciso entender que isso
tem uma praticidade que eu realmente preciso parar de consertar o meu avião para dar tempo a uma criança que quer que eu desenhe um carneiro. Quer dizer, e nesse momento, é só nessa hora em que eu saio de mim que eu me encontro. Porque se eu não sair de mim, eu vou afundar cada vez mais nas minhas preocupações, no meu egoísmo, e esse desencontro vai tornar ainda mais difícil o voo. Né? Então, é isso. E o Lopes Quintais faz isso com muita maestria. Mas o que é interessante é que depois eu fui até Madrid e conheci pessoalmente. Aliás, eu já o conheci aqui no Brasil. Ele esteve na eu queria USP. saber, pessoalmente, como ele é. É exatamente isso. Ele é uma pessoa que vive o encontro, está com mais de 90 anos. Quer dizer, ele é muito afável, ele realmente ele vive o que ele me pareceu, né? Que ele vive muito tudo aquilo que ele construiu na sua obra. E ele procura quer ver uma coisa muito concreta? Ele não é daquele tipo de pensador que fica vigiando quem estuda a obra dele para saber se está sendo fiel ou não está sendo fiel. Quer dizer, ele, ao contrário, ele estimula que as pessoas criem a partir da sua obra. Ele não é um cioso do seu legado. Não, ele está... é uma postura do encontro. Né? O despojamento, esse desapego, é uma forma de você criar encontro. Quando você encontra pessoas muito ciosas do seu eu, da sua personalidade. Muito narcísicas, né? O narcisismo é anti-encontro, né? Então, hoje, como se fala muito de empatia, as pessoas estão precisando de pessoas empáticas, mas não é só de empatia, as pessoas estão precisando de encontro mesmo. A empatia é um aspecto do encontro, porque o encontro tem que ser de mão dupla também. O encontro não é eu ser empático. Quer dizer, é muito mais do que isso. O encontro é todo um movimento de humanização que tem que ter a participação de todos. Quer dizer, não adianta só ser um professor que quer o encontro. Eu preciso de alunos também, porque senão não haverá encontro. É só uma relação unidirecional e não será encontro. Né? Então é isso. Quer dizer, essa é um pouco o panorama, o cenário. Queria comentar aqui também, que a gente percorresse um pouco essa questão, que o Lopes Quintas ele faz parte de uma ordem religiosa, né, que são os mercedários, né, que eu fui pesquisar. Eles essa ordem nasceu na Idade Média para resgatar os prisioneiros cristãos dos muçulmanos, né? Havia na Idade Média um tráfico muito grande, né? Durante muitos séculos houve um tráfico muito grande de escravos cristãos, escravos cristãos que eram escravos dos muçulmanos e muçulmanos que eram escravos dos cristãos, né? Porque por causa das guerras todas, das invasões, faziam-se prisioneiros, né? Faziam-se prisioneiros. Inclusive o Dom Miguel de Cervantes, eu assisti um filme, uma biografia dele, nunca mais encontrei essa biografia. Esse filme, aliás, ele era encenado por um alemão, o Miguel de Cervantes. E ele foi prisioneiro dos muçulmanos, dos turcos, se não me engano, né? E aí foi resgatado. Então, eu queria que você contasse um pouco essa questão, né, dessa relação do Quintas com essa ordem religiosa, né? Eu sei pouco, porque, na verdade, Lopes Quintais se apresenta sempre... Ele não coloca Frei Lopes Quintais. Ele se apresenta como um autor, como um pesquisador, como um professor. Então, que à medida que a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai na biografia e percebe que ele tem uma trajetória religiosa. Ele é um religioso, né, dessa ordem dos mercedários, que tem no Brasil, tem no mundo todo, e que hoje, uma vez que não temos mais o mesmo contexto medieval, trabalha com outros tipos de cativos, né? que são os cativos da ignorância, os cativos da intolerância, os cativos da manipulação. Lopes Quintas trabalha muito com essa ideia da manipulação, porque a manipulação é o anti-encontro. É quando você usa os outros para as suas finalidades. Então, é importante saber quem manipula, por que manipula, como manipula, para que nós nos libertemos da manipulação. É interessante que, nesse sentido, Lopes Quintais tem uma interface com Paulo Freire, quer dizer, que também o encontro também é libertador, porque não se trata de você simplesmente ir ao encontro do outro para se deixar escravizar, muito pelo contrário, você vai ao encontro do outro também para que o outro
se liberte das suas prisões, né? E que todos nós possamos ser livres no encontro. Então, nesse sentido, Lopes Quintais é fiel à sua vocação religiosa, mercedária, né? Mas ele o faz de maneira muito discreta. Aliás, essa é uma característica do Lopes Quintais. Ele é muito, embora tenha uma produção imensa de mais de 40 livros e uma presença na Europa, deu palestras no mundo todo, ele nunca foi um propagandista de si mesmo. Ele sempre fez um trabalho muito discreto, mas muito profundo. Ele realmente influencia muitas pessoas, e eu vejo aqui no Brasil que, à medida que o tempo vai passando, eu comecei a traduzir obras dele. Eu traduzi o Conhecimento dos Valores, que é um livro que ele fala que os valores são âmbitos, nós temos que nos relacionar com os valores não são coisas, né? Alguém que fala assim, eu defendo os valores. Cuidado, quem defende muitos valores está querendo manipular os valores. Os valores não precisam de defesa, são os valores que nos defendem de nós próprios. Muito bom. Muito bom. Depois ele tem um outro livro que eu traduzi também, A Manipulação e a Tolerância, em que ele fala justamente disso. E agora eu estou traduzindo um terceiro livro dele, que se chama Liderança Criativa, em que ele desenha o líder, né? Não só o líder político, o líder, uma pessoa que... O líder é aquele que cria encontros, que sabe criar encontros, que sabe criar âmbitos, né? Que sabe ampliar o espaço de vida, né? A cultura do encontro, também é uma outra expressão que também é bastante atual hoje, como nós podemos ser criadores de uma cultura do encontro. E precisamos muito, mais do que nunca, talvez hoje, precisamos da cultura do encontro, porque as outras culturas, a cultura do estupro, a cultura da manipulação, a cultura da destruição, do cancelamento, a cultura do cancelamento, essas culturas estão, a cultura da morte, né, estão aí. Então nós precisamos de uma cultura do encontro, e para fazer isso precisamos despertar em nós o que nós temos de melhor. Então esse livro, Liderança Criativa, tem essa proposta. Que interessante. Esse livro que você citou sobre a tolerância e a manipulação, a intolerância e a manipulação, né? A manipulação e a tolerância. A manipulação e a tolerância. Pode ser um excelente antídoto, né, para os tempos atuais, porque nós estamos vivendo num momento de intensa manipulação, né, das populações mundiais, né? Sim. Nós estávamos aqui agora há pouco, antes de começarmos a nossa entrevista, citando a questão da pandemia, os negacionismos existentes, agora científicos, terraplanismos, negacionismo de vacina, negacionismo da própria pandemia, né? Isso tudo fruto de bombardeios, de manipulações maciças, né? Com interesses piores possíveis, né? Da parte de grupos ou de pessoas ou líderes, de líderes que são assim, anti-líderes, na verdade, né? Porque não promovem o encontro, aliás, promovem o desencontro, o conflito e todo tipo de política de morte e de exclusão, né? Então, de fato, é muito importante tudo isso que nós estamos tratando aqui, né? E como que a gente poderia conversar sobre essa questão da pedagogia do encontro no momento em que a gente só se pode encontrar online, né? Tá difícil isso, né? Eu vou citar o Saint-Exupéry, né? Que em outro livro, que não é O Pequeno Príncipe, eu acho que é Na Terra dos Homens, ele diz uma coisa linda, mas que tem muito a ver com O Pequeno Príncipe. Ele diz: é no deserto que nós ouvimos os nossos deuses. Que bonito. E é exatamente isso que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um grande deserto, uma grande solidão, um deserto físico, inclusive, né? As coisas estão sendo destruídas, desertificadas. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós estamos perdendo. É muito luto, é muita morte, é muito deserto, é muito sofrimento. É perda de emprego, é perda de referências, é perda de familiares, é perda de amigos. Quer dizer, esse deserto está crescendo muito. E perda das nossas terras também, da nossa fauna, da nossa flora. Exato, todo sentido. Então, essa desertificação, ela também é ambígua. Por um lado, é também o momento em que, quando não nos resta muito, nós começamos a ouvir coisas, nós começamos a ouvir vozes. Então, essa voz que clama no deserto é uma voz que não sei de onde vem,
Você pode dizer que vem dos deuses, vem da alma, vem, enfim, vem da literatura, vem da ciência, não sei. Quer dizer, nós começamos a ouvir os nossos deuses. E é nesta hora que nós estamos vivendo que nós temos que apurar o nosso ouvido, né, na virtualidade. Na própria virtualidade. O que nesse deserto de encontro, o que nós podemos ouvir? Nós podemos ouvir, primeiramente, a nostalgia do encontro. Quer dizer, essa nostalgia pode nos... A saudade do encontro. A saudade do encontro pode nos mover a atravessar o deserto, a procurar... E também nos fazer valorizar o encontro, né? Muito e aí, mais quer do que antes. Todo mundo está contando nos dedos, né, quando vai poder voltar a se encontrar com as pessoas. Eu prevejo, espero que não seja como aconteceu na gripe espanhola, porque dizem, né, que quando terminou toda a história da gripe espanhola, as pessoas foram tão ávidas de encontro que foi excessivo até o encontro, as pessoas se jogaram demais, né, no encontro, né? Mas de qualquer maneira nós estamos mesmo agora, né, as pessoas que estão indo ao encontro das outras sem necessidade ou sem prudência, quer dizer, é isso mesmo que nós estamos sentindo, vontade de nos encontrar. Então nós temos que nos preparar para o reencontro. Nós temos que nós não saiamos desse deserto piores do que entramos, mas melhores do que entramos. Só que isso supõe uma ascese, supõe um exercício. E esse exercício do encontro nós podemos fazer virtualmente. Sim. Porque também aqui estamos fazendo aqui, né? Estamos fazendo encontro. Estamos fazendo um encontro de tolerância, encontro de diálogo, encontro de generosidade, encontro de superação dos nossos problemas imediatos, e nós estamos tentando sempre ir ao encontro do outro. Então, é um momento de treinar, é o momento de nos treinar para o reencontro. Então, por isso é importante, porque depois virá um encontro de novo. Sim. E aí, será que nós vamos repetir os mesmos maus hábitos que nos levaram ao deserto? Nós vamos repetir os mesmos erros que nos levaram à solidão? Ou vamos... Hoje eu li uma coisa muito bonita. Hoje na igreja se comemora o dia Nossa Senhora das Dores, né? E que Nossa Senhora das Dores é a mãe que sofre com o filho drogado, é a mãe natureza que sofre com a perda dos seus entes queridos. São as professoras que sofrem porque não podem encontrar os seus alunos. E essa dor, né, ela não é apenas uma dor da pietà, que só vê a morte. É também uma dor de esperança, que sonha com um novo começo. E eu estou com essa expressão aqui de um novo começo. Precisamos de um novo, não de um novo normal, porque aquele normal não tinha mais nada, legal. Não estava bom para ninguém. Quer dizer, esse novo normal me cheira a coisa reciclada no mau sentido. Quer dizer, eu penso num novo começo, realmente um novo começo. Tal como no século XX, depois de 2 grandes guerras, muitos pensadores, muitas pessoas, muitos pacifistas propuseram um novo começo. Um Martin Luther King, um Gandhi, tantas figuras, né, que propuseram um novo começo. E é isso, temos que lutar por um novo começo, por um novo encontro, e temos que nos preparar para isso. Olha, o nosso encontro aqui está lindo, está uma maravilha, está um encontro de fato. Até aqui fiquei emocionada quando você falou tudo isso. E eu queria convidar a quem nos está vendo aqui, porque nós vamos na Universidade Livre Pampédia ter um encontro com Gabriel Périssé num dia inteiro sobre a pedagogia do encontro, né? Que vai ser dia 26 de setembro. Né? Então, a primeira vez que o Gabriel está dando depois que nós nos reencontramos, depois de tantos anos, né? Agora, então, o Gabriel Périssé vai dar um curso, uma introdução, né, à pedagogia do encontro, depois outros cursos virão, né? Aí também alguns cursos em vista sobre a escrita, né, sobre a palavra escrita, que também é muito interessante, muito importante, relacionando-se, inclusive, com toda essa questão literária. E vamos convidar vocês para participarem, né, desse dia, que vai ser um dia memorável, dia 26 de setembro, é um sábado, vai ser um período da manhã e um período da tarde, um dia inteiro com a interação das pessoas,
num verdadeiro encontro pedagógico online do que é possível fazer no momento, mas para discutirmos essa questão da pedagogia do encontro, trazendo todas essas luzes de que estamos precisados nesse momento que estamos vivendo, e realmente eu também estou procurando me esperançar para um recomeço, um novo recomeço, né? Nós entrevistamos aqui também recentemente um psicólogo que trabalha com espiritualidade, e ele falou assim que nesse momento da pandemia as pessoas estão mostrando, algumas estão mostrando o melhor de si e outras estão mostrando o pior de si, né? Então, procuremos nós mostrarmos o melhor para que com esse melhor possamos construir esse recomeço, né? Você gostaria de falar um pouquinho do que vai ser esse encontro nosso dia 26, Gabriel? Sim, nesse encontro, bom, eu tenho um livro chamado Pedagogia do Encontro, que está esgotado, felizmente, né? Porque também agora o livro não chegaria a vocês, né? Tem tantas dificuldades, né? Mas ele vai ser, inclusive ele vai ser reescrito. Eu acho que também isso é importante. Nós temos que também reescrever os nossos livros. A experiência brutal deste ano vai mudar muita coisa na nossa maneira de pensar, está mudando, né? Mas o que eu pretendo nesse dia inteiro é apresentar de maneira mais sistemática o que é o encontro, quais são as exigências do encontro e quais são os frutos do encontro. E essas exigências e frutos no contexto humano, então nós podemos empregar essas ideias, né, no nosso dia a dia, no encontro familiar, no encontro da amizade, no encontro profissional, mas de maneira um pouco mais focada na sala de aula, no contexto da escola. Como nós vamos reconstruir a escola? Todos que estão analisando a situação sabem que quando houver esse reencontro, não podemos retomar as coisas como se nada tivesse acontecido. Não podemos começar... você lembra que nós tínhamos falado na página 3 do livro didático? Parou, quer dizer, é outra coisa. Você tem que saber quem são aquelas pessoas e recuperar o vínculo com essas pessoas. Então, vai ser mediante o quê? Aí nós temos que ter a criatividade que nasce da criação do âmbito, desse espaço lúdico em que o encontro estabelece. Esse espaço lúdico também suscita novos modos de relacionamento. Isso vai ser muito importante para que a gente tenha a delicadeza, a capacidade, a força para que a escola seja um lugar de encontro, e não um lugar de conflito, e não um lugar de medo, e não um lugar de cobranças absurdas, e não um lugar de ideais destrutivos, mas ao contrário, de ideais de reconstrução. Então, a escola tem esse papel social. Mais do que nunca, os professores estão cientes de que eles não são personagens periféricos da sociedade, muito ao contrário. Quer dizer, toda a polêmica que hoje está acontecendo em torno da educação tem a ver com o papel central dos educadores, dos professores. E mais, quer dizer, se nós não fizermos agora, se nós não pensarmos nisso com carinho, com dedicação, nós corremos o risco de extinguir a própria função do educador. Exato. Assim como vai ter uma evasão escolar, pode acontecer um apagão educacional e pode acontecer também uma exclusão da própria função docente, substituída por uma função de tutoria, por uma função de distâncias, né? Então, nós não podemos nos deixar envolver por esse clima, ao contrário, temos que nos preparar para uma pedagogia do encontro. Muito bom. Então, aí embaixo da nossa entrevista estará o link para vocês entrarem e verem o curso e se inscreverem. Nós agradecemos muito, Gabriel, foi maravilhosa a entrevista. Uma outra vez convidaremos você para falar sobre outros temas, tá? E ficamos por aqui. Um abraço a todos. Um abraço, Maurício. Um abraço, Dora. Até mais.